Fala, decodificadores! Hoje vamos destruir a imagem do santo intocável e conhecer o homem real por trás de Pedro. Esqueça as estátuas de mármore e as chaves de ouro. Simão Pedro era um pescador bruto, analfabeto, impulsivo e cheio de falhas. Ele foi o líder que andou sobre as águas, mas também o covarde que afundou no medo. A história dele é a prova de que Deus não escolhe super-heróis perfeitos. Ele escolhe homens completamente quebrados. Antes de ser apóstolo, Pedro falia no mar da Galileia. A Bíblia conta que ele pescou a noite toda e não pegou um único peixe. Pense na frustração de um homem que sustenta a família e volta de mãos vazias, cheirando a suor e derrota. O chamado de Jesus não aconteceu num templo luxuoso, mas num barco sujo de escamas e redes rasgadas. O mestre entrou na falência de Pedro e transformou o maior fracasso dele numa pesca absurdamente milagrosa. Quando a rede quase rasgou de tanto peixe, a reação de Pedro não foi pular de alegria. Ele caiu de joelhos no meio da sujeira do barco e gritou: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Ele não se sentiu digno. A santidade de Jesus expôs toda a escuridão que existia na mente daquele pescador agressivo. Pedro tentou expulsar Deus do seu barco, mas Jesus respondeu: "Não tenha medo, de agora em diante serás pescador de homens." Pedro era o homem dos extremos. Em Mateus 14, durante uma tempestade violenta, os apóstolos acharam que Jesus era um fantasma. Enquanto todos gritavam de pavor, Pedro lançou o maior desafio da Bíblia: "Se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Ele teve a audácia insana de querer pisar no oceano furioso no escuro. Pedro não era um cara de fé morna. Ele arriscou a própria vida saltando de um barco no meio de um furacão mortal. E o impossível aconteceu. A gravidade parou e Pedro andou sobre as águas. Imagine a sensação da água fria do mar se tornando sólida debaixo dos pés descalços. Ele foi o único ser humano, além de Jesus, a quebrar as leis da física desse jeito. Mas o milagre durou pouco. O barulho do vento e o tamanho das ondas roubaram a atenção dele. O medo foi mais forte que a fé. No momento em que ele tirou os olhos de Jesus, a água voltou a ser água. Pedro começou a afundar no oceano congelante. O pânico de morrer afogado tomou conta dele. Ele não fez uma oração bonita e teológica. Ele apenas gritou em desespero: "Senhor, salva-me." É o grito de um homem que percebeu que a própria força não vale nada contra a fúria da natureza. Imediatamente, a mão forte do carpinteiro o agarrou pelo braço, puxando-o do fundo do mar. Jesus salvou o herói que tentou ser corajoso, mas fracassou na metade. A impulsividade de Pedro beirava a arrogância. Em Cesareia de Filipe, ele recebe a maior revelação bíblica, afirmando que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus o elogia e o chama de pedra. Minutos depois, Jesus revela que vai ser torturado e morto. O que Pedro faz? Ele puxa o mestre de lado e o repreende. Um pescador tentando dar lição de moral em Deus. A resposta de Jesus foi um soco no estômago. "Para trás de mim, Satanás." Essa dualidade destruía Pedro por dentro. Ele queria ser o herói, mas era escravo do próprio ego. Na última ceia, Jesus avisa que todos os discípulos o abandonariam naquela madrugada. Pedro estufa o peito e jura: "Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte." Ele realmente acreditava nisso. O orgulho o cegou. Ele não sabia do que o medo humano e a covardia são capazes de fazer. Jesus olhou nos olhos daquele pescador arrogante e lançou a profecia mais dura da noite: "Em verdade te digo que hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás." Pedro retrucou dizendo que morreria por ele. A autoconfiança é o caminho mais rápido para a ruína. Pedro não conhecia a própria fraqueza.
Ele achava que a força bruta dos seus braços suportaria o terror espiritual que estava prestes a cair sobre eles. No Getsêmani, a tensão estourou. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, o sangue quente de Pedro ferveu. Ele puxou uma espada curta e partiu para a violência cega, cortando fora a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Pedro não queria a cruz, ele queria a guerra. Ele tentou matar para evitar o plano de Deus. Jesus parou o caos, curou o inimigo machucado e disse a Pedro para guardar a espada. A covardia de Pedro estava prestes a começar. Quando Jesus foi preso, a coragem de Pedro desmoronou em segundos. Aquele homem forte, que jurou morrer pelo Mestre há poucas horas, largou a espada e correu para a escuridão do Getsêmani. Marcos relata que todos os discípulos o abandonaram e fugiram. O medo de ser crucificado foi mais forte que o amor. Pedro correu entre as oliveiras, com o coração saindo pela boca, ouvindo os passos dos soldados romanos e o barulho das correntes arrastando o Filho de Deus. Mas Pedro não conseguiu ir muito longe. A culpa e a curiosidade o fizeram parar. A Bíblia diz que ele o seguia de longe, escondido nas sombras, até o pátio do sumo sacerdote Caifás. Ele queria ver o fim da história, mas sem se arriscar. É a imagem do cristão que quer os benefícios da salvação, mas foge da cruz. Ele entrou no pátio dos inimigos e sentou-se perto de uma fogueira para se aquecer, tentando se misturar com os guardas que acabaram de prender Jesus. A fogueira iluminou o rosto apavorado do pescador. Uma simples criada, uma adolescente que trabalhava ali, olhou bem para ele e lançou a primeira flecha. Tu também estavas com Jesus, o Galileu. O terror congelou a espinha de Pedro. Ele não estava diante de um exército armado. Uma jovem sem poder o fez tremer. A resposta saiu rápida, como um instinto de sobrevivência. Não sei do que estás a falar. A primeira negação aconteceu diante do fogo inimigo. Ele tentou fugir da fogueira indo para o alpendre, um lugar mais escuro, mas outra criada o viu e gritou para os guardas: Este homem estava com Jesus de Nazaré. O cerco estava se fechando. O desespero tomou conta do pescador. Dessa vez, a Bíblia relata que Pedro negou com juramento, dizendo: Não conheço esse homem. Ele invocou o nome de Deus para validar uma mentira suja. O herói do mar da Galileia estava se afogando num oceano de pura covardia. Cerca de 1 hora se passou. Foi 1 hora de tortura psicológica, ouvindo os gritos de Jesus sendo espancado lá dentro. De repente, um dos guardas se aproxima. Com certeza tu és um deles. O teu sotaque te denuncia. O sotaque carregado da Galileia era inconfundível. Eles o encurralaram. Pedro entrou em pânico absoluto. Ele começou a praguejar e a xingar, gritando aos céus: Não conheço esse homem. A terceira negação foi agressiva, brutal e cheia de ódio. E então, o som que rasgou a madrugada e a alma do apóstolo. O galo cantou. Imediatamente a profecia do Getsêmani ecoou na mente dele. Lucas descreve o detalhe mais devastador de toda essa cena. Naquele exato segundo, Jesus estava sendo levado pelo pátio, espancado e sangrando, e voltando-se o Senhor olhou para Pedro. Aquele contato visual paralisou o tempo. Não foi um olhar de ódio ou condenação, mas um olhar de profunda tristeza e conhecimento absoluto. O olhar de Jesus quebrou a dureza de Pedro em 1000 pedaços. Ele lembrou da sua arrogância, do seu juramento falso, da promessa de morrer pelo Mestre. Ele percebeu que Jesus estava apanhando sozinho, enquanto ele, a rocha, tentava salvar a própria pele mentindo para criadas. A Bíblia não diz que Pedro orou ou pediu perdão ali. Diz apenas que ele saiu dali e chorou amargamente. A palavra grega descreve um soluço violento, o choro do mais absoluto desespero humano. Imagine a sexta-feira inteira para Pedro. Enquanto Jesus carregava a cruz de madeira para o Gólgota, Pedro carregava a cruz invisível da culpa. Ele não estava aos pés da cruz com João e Maria.
A vergonha o escondeu. Ele deve ter pensado no suicídio, assim como Judas. Ambos traíram Jesus. A diferença é que Judas correu para a morte, mas Pedro correu para as lágrimas. O choro amargo de Pedro foi o primeiro passo doloroso para a cura do seu ego destruído. O sábado de silêncio foi um inferno na terra. Jesus estava morto no túmulo e Pedro sentia que a última memória que o mestre levou dele foi a de um traidor praguejando no pátio. Ele falhou como líder, como amigo e como discípulo. A humanidade de Pedro chegou ao fundo do poço. Se o evangelho terminasse aqui, a história de Simão seria a maior tragédia de potencial desperdiçado. Ele não era mais a pedra, era apenas poeira. O orgulho do pescador estava morto, mas o domingo de Páscoa mudou tudo. Quando as mulheres foram ao túmulo vazio, o anjo deu uma mensagem específica que salvaria a mente do apóstolo. O anjo disse: "Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia." Preste atenção. E a Pedro? Jesus fez questão de citar o nome dele separadamente. Ele queria garantir que o traidor soubesse que não estava expulso. A graça divina enviou um recado direto para a pior dor do mundo. Fala, Marcelo, vamos para a redenção. Após a ressurreição, Jesus apareceu algumas vezes, mas a culpa de Pedro ainda gritava. Em João 21, vemos a depressão do apóstolo tomar forma. Ele desiste do ministério. "Vou pescar", disse ele. Pedro decidiu voltar para a velha vida, para o único lugar onde ele achava que ainda era bom. Ele pegou no barco, nas redes, e foi para o mar da Galileia à noite. Mas o mar estava morto. Pescaram a noite inteira e não pegaram absolutamente nada. A história repetia-se. Anos antes, Jesus chamou-o após uma noite de fracasso. Agora, o ciclo fecha-se. Ao amanhecer, uma figura solitária aparece na neblina da praia e grita: "Filhos, tendes algo para comer?" Eles respondem que não. O estranho manda jogar a rede para o lado direito do barco. Pense na humilhação de pescadores profissionais recebendo ordens de um desconhecido na areia. Mas eles obedeceram e, de repente, a rede pesou tanto que quase afundou o barco. O milagre voltou. João, o discípulo amado, foi o primeiro a ligar os pontos. Olhou para o milagre, olhou para a praia e sussurrou para Pedro: "É o Senhor." A reação de Pedro define o desespero de um homem que precisa de perdão. Não esperou que o barco remasse os 100 metros até a areia. Vestiu a túnica, saltou para a água gelada e foi a nadar desesperadamente até a praia. O herói fracassado não queria esconder-se de Deus. Queria correr para os braços de quem ele havia traído amargamente. Quando Pedro chega à praia, encharcado e ofegante, sente um cheiro familiar. Jesus estava agachado, a cozinhar pão e peixe sobre brasas vivas. O detalhe da fogueira de brasas é um gatilho psicológico brutal. A última vez que Pedro esteve perto de uma fogueira de brasas foi no pátio de Caifás, quando negou Jesus 3 vezes. O Criador do universo preparou o pequeno almoço e recriou exatamente o mesmo cenário do maior trauma de Pedro. Era a hora de encarar o passado. O silêncio daquela refeição devia ser ensurdecedor. Ninguém ousava perguntar: "Quem és tu?" Jesus, com as mãos marcadas pelos pregos da cruz, pegou no pão e no peixe e serviu os homens que o abandonaram. A graça divina tem o sabor de uma refeição servida por quem nós magoamos. Aquele alimento não era só para matar a fome do estômago, era para preparar o coração do pescador. Jesus serviu primeiro o corpo, para depois curar a alma dilacerada de Pedro com uma cirurgia emocional. Após comerem, Jesus quebra o silêncio e vai direto à ferida. Ele não chama Pedro pelo apelido de pedra. Diz: "Simão, filho de João, amas-me mais do que estes?" Foi um soco no orgulho. Dias antes, Pedro havia dito que, mesmo que todos falhassem, ele seria fiel. Jesus estava a perguntar: "Ainda te achas melhor que os outros?"
Pedro, agora quebrado e humilde, respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus apenas deu uma ordem: apacenta os meus cordeiros. Jesus não parou por aí. A cura precisava de ser completa. Ele pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, amas-me? A insistência doía. Era como se Jesus estivesse a arrancar a crosta da ferida para limpar a infecção da mentira. Pedro responde novamente: Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus repete o chamado: pastoreia as minhas ovelhas. Jesus estava a devolver a liderança ao homem que havia atirado tudo para o lixo. O perdão de Deus não apenas limpa, restaura o propósito. Pela terceira vez, Jesus pergunta: Simão, amas-me? A Bíblia diz que Pedro entristeceu-se profundamente. Ele finalmente entendeu a matemática da graça. Negou Jesus 3 vezes na fogueira do medo. Jesus exigiu 3 declarações de amor na fogueira da restauração. Pedro chorou, mas agora não era choro de desespero, era a dor da cura. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. O tratamento terminou. A cirurgia de alma apagou o passado do pescador covarde. Jesus, então, sela o destino de Pedro com uma profecia pesada. Diz que, quando Pedro fosse velho, estenderia as mãos, e outro o amarraria e o levaria para onde ele não queria ir. João explica que isso indicava com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Jesus estava a garantir: Pedro, da próxima vez que enfrentares a morte por mim, não vais fugir, vais até ao fim. O medo foi extirpado. Aquele homem finalmente tornou-se a rocha inabalável sobre a qual a igreja cresceria. Depois de toda essa intensidade, Jesus diz apenas 2 palavras para encerrar a conversa: segue-me. Foram exatamente as mesmas palavras do primeiro encontro na Galileia, 3 anos antes. Jesus estava a reiniciar a vida de Pedro. Não importava o fracasso, a espada sacada ou a fuga na noite escura. A graça deu um Ctrl+Z nos erros e apertou o play no futuro. Aquele pescador imperfeito, perdoado e curado ao redor de uma fogueira, estava pronto para virar o mundo de pernas para o ar. 50 dias depois da pior vergonha da sua vida, Pedro estava no cenáculo. Não era mais o homem que fugia de uma adolescente. O Espírito Santo desceu como línguas de fogo e um vento impetuoso invadiu a sala. O covarde foi batizado com uma coragem sobrenatural. Aquele pescador analfabeto, que não conseguia articular uma frase sob pressão, agora estava prestes a abrir a porta e enfrentar a mesma cidade que crucificou o seu mestre. A transformação foi absoluta e brutal. Dias depois, caminhando para o templo, Pedro esbarra com um mendigo coxo na Porta Formosa. O homem pediu moedas. Pedro, que anos antes largou tudo o que tinha na Galileia, olhou para ele e disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele não orou baixinho. Ele puxou o homem pela mão com a mesma força que puxava redes pesadas do mar. Os ossos estalaram, os músculos curaram-se e o coxo começou a saltar de alegria no templo. Quando a porta se abriu no Pentecostes, Jerusalém parou. Pedro levantou a voz para uma multidão de milhares de judeus, fariseus e soldados. Onde estava o medo da fogueira? Desapareceu. Ele olhou nos olhos das pessoas e disse: Vocês mataram o autor da vida. Ele acusou o império e a religião de assassinato em praça pública. Uma mensagem crua, sem filtro e perigosa. O resultado? 3.000 pessoas caíram de joelhos e foram batizadas num único dia. O pescador pescou uma cidade. O milagre enfureceu o sistema religioso. Pedro e João foram presos e jogados numa masmorra fria. No dia seguinte, foram colocados diante do Sinédrio, o mesmo tribunal de elite que condenou Jesus. Eram os homens mais poderosos de Israel.
A intimidação era gigantesca, mas Lucas relata que os juízes ficaram maravilhados, porque viram a coragem daqueles dois homens e perceberam que eram iletrados e incultos. A presença do Espírito Santo transformou a ignorância em sabedoria divina. O tribunal ameaçou Pedro com castigos severos se ele continuasse a pregar o nome de Jesus. Lembra-se do Pedro que jurou que não conhecia Jesus para salvar a pele? Esqueça. O novo Pedro olhou para os juízes e respondeu: julguem vocês se é justo diante de Deus obedecer a vocês antes do que a Deus. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ele riu na cara do perigo. A cura daquela fogueira na praia da Galileia transformou o sangue de Pedro em puro aço espiritual. A autoridade de Pedro na igreja primitiva tornou-se aterrorizante. Quando Ananias e Safira tentaram mentir ao Espírito Santo sobre a venda de uma propriedade, Pedro não os expulsou. Ele apenas proferiu a sentença de Deus, e ambos caíram mortos aos seus pés na mesma hora. A igreja inteira foi tomada de um temor profundo. Ele não era mais apenas o amigo engraçado e impulsivo de Jesus. Ele carregava as chaves do reino e o poder de julgar o pecado dentro da congregação nascente. O nível de unção chegou ao absurdo. Em Atos 5, o desespero por milagres era tão grande que as pessoas traziam os doentes em macas e os deitavam nas ruas poeirentas de Jerusalém. Por quê? Eles queriam que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre eles enquanto ele caminhava. E a Bíblia diz que todos eram curados. A sombra de um homem que um dia afundou no mar, agora carregava o poder de restaurar pernas, expulsar demônios e limpar tumores. O poder de Cristo transbordava dele. A fama trouxe a fúria do rei Herodes. Tiago foi decapitado e Pedro foi atirado para o corredor da morte. Ele foi trancado na prisão de segurança máxima, acorrentado entre 2 soldados enquanto dormia. A execução pública seria na manhã seguinte. A igreja não tinha armas nem influência política. Eles apenas entraram numa vigília de oração ininterrupta. Enquanto o poder bélico de Roma afiava a espada, o poder espiritual da igreja primitiva dobrou os joelhos no chão de terra. Pense na paz mental de Pedro. Na véspera da sua execução, ele estava num sono tão profundo que um anjo precisou de o chutar no lado para acordá-lo. Anos antes, ele não conseguiu dormir de medo no barco, nem ficar acordado no Getsêmani. Agora, com a lâmina de Herodes no pescoço, ele dormia como um bebê. O anjo quebrou as correntes em silêncio, abriu os pesados portões de ferro da prisão e levou o apóstolo para a rua. Roma perdeu o seu prisioneiro para o invisível exército de Deus. Pedro foi direto para a casa de Maria, onde a igreja orava desesperadamente por um milagre. Ele bateu à porta no meio da madrugada. Uma criada chamada Rode ouviu a voz dele e, em vez de abrir, correu de alegria para avisar os outros. Eles acharam que ela estava louca e disseram: é o anjo dele. O pescador fugitivo, que antes batia à porta de um tribunal para negar Jesus, agora batia à porta da igreja como a prova viva de que o Império Romano era uma piada perto do poder do céu. O cristianismo era 100% judaico. Um judeu não entrava na casa de um romano, mas Deus estava prestes a explodir essa bolha. Em Jope, Pedro sobe ao terraço para orar e entra em transe. A fome física dele mistura-se com uma visão cósmica. O céu abre-se e um grande lençol desce, cheio de répteis, cobras e animais impuros que a lei de Moisés proibia comer há milênios. A voz de Deus choca o apóstolo. Levanta-te, Pedro. Mata e come. Era um teste brutal para a religiosidade dele. O velho Pedro teimoso volta a aparecer. Mesmo ouvindo a voz do céu, ele discute com Deus. De modo nenhum, Senhor, jamais comi coisa impura. Ele tenta defender a Bíblia contra o próprio autor dela. A resposta divina rasgou o preconceito de Israel. Não chames impuro ao que Deus purificou. O lençol não era sobre dieta, era sobre seres humanos.
Deus estava a dizer que a graça agora ia invadir o mundo pagão, e Pedro teria que engolir o seu racismo cultural e religioso. Imediatamente batem à porta. Eram soldados romanos enviados por Cornélio, um centurião do império. O pescador judeu obedece ao Espírito, caminha até Cesareia e faz o impensável, entra na casa de um gentio. Para a religião da época, ele estava contaminado. Quando Cornélio se ajoelha para adorá-lo, Pedro puxa-o para cima imediatamente. Levanta-te, eu também sou apenas um homem. Ele não aceitou ser tratado como uma divindade intocável. O apóstolo recusou o pedestal. Enquanto Pedro pregava na sala daquele centurião, o caos santo aconteceu. O Espírito Santo caiu sobre os romanos exatamente como caiu sobre os judeus no Pentecostes. Eles começaram a falar em línguas. Pedro e os judeus que estavam com ele ficaram atônitos. O Deus de Israel estava a batizar os cães gentios. Pedro não teve escolha senão batizá-los nas águas. O cristianismo deixou de ser uma seita judaica e tornou-se uma fé global. E foi o pescador bruto que abriu essa porta. Mas a atitude de Pedro gerou uma guerra interna. Quando ele voltou para Jerusalém, a elite cristã judaica atacou-o sem piedade. Entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles. A religião ama regras mais do que pessoas. Pedro teve que se defender perante a igreja, explicando a visão do lençol e o batismo do Espírito. A coragem dele em enfrentar o preconceito dos próprios irmãos de fé provou que o medo da opinião pública que o derrubou no pátio havia morrido. Anos depois, em Antioquia, a velha fraqueza de Pedro ressurge. Ele estava a comer tranquilamente com os gentios, vivendo a graça. Mas, quando chegaram alguns judeus conservadores de Jerusalém, o medo do julgamento voltou. Pedro começou a afastar-se dos gentios para manter as aparências. O líder da igreja agiu com hipocrisia. A pressão social quase o fez afundar de novo. É a prova de que a santificação é uma luta diária. E até os gigantes da fé têm recaídas na covardia. Então entra o apóstolo Paulo. Paulo não suportou ver aquela falsidade destruindo a mensagem da cruz. Num dos momentos mais tensos do Novo Testamento, Paulo enfrenta Pedro publicamente, na frente de toda a igreja. Resisti-lhe na cara porque era repreensível, escreveu Paulo aos Gálatas. Imagine o choque. O ex-perseguidor a dar uma bronca monstruosa no maior apóstolo de Cristo. Paulo expôs o erro de Pedro sem filtros. A graça não permite panelinhas religiosas nem preconceitos. Qual foi a reação de Pedro à bronca humilhante de Paulo? Anos antes, ele cortaria a orelha de Paulo. Mas o Pedro transformado engoliu o ego. Ele não usou o seu título de pedra para esmagar Paulo. Ele aceitou a correção publicamente e mudou de atitude. Mais tarde, nas suas próprias cartas, Pedro chama Paulo de nosso amado irmão e reconhece a sabedoria divina nas epístolas dele. A verdadeira grandeza de um líder não é nunca errar, é ter a humildade absurda de ser corrigido. No fim da vida, o pescador que quase se afogou pela dúvida escreve as suas epístolas. 1ª e 2ª Pedro são manuais de sobrevivência para cristãos perseguidos pelo império. O homem que fugiu da cruz agora ensina a igreja a sofrer com alegria. Ele fala sobre o diabo rugindo como um leão, porque ele sabia muito bem como era ser mastigado pelo medo. A teologia de Pedro não veio de bibliotecas de Jerusalém. Foi forjada no sal do mar da Galileia, nas lágrimas e nas prisões romanas. O Império Romano estava prestes a enlouquecer com Nero. O fogo ia queimar Roma e os cristãos seriam as tochas humanas. Pedro sabia que o seu tempo estava a acabar. A profecia de Jesus na praia, outro te cingirá e te levará para onde não queres, estava a bater à porta. O pescador viajou para o olho do furacão, para a capital do império, não para fugir, mas para pastorear as ovelhas até ao último suspiro. O homem que tremeu perante uma criada preparava-se para desafiar o imperador.
O ano é 64 d.C. Roma está em chamas. O imperador Nero precisa de um bode expiatório e culpa os cristãos. A perseguição mais sádica da história começa. Homens e mulheres são cobertos de piche e queimados vivos para iluminar os jardins do imperador. É nesse cenário de terror absoluto que o velho apóstolo Pedro se encontra. O homem que fugiu da cruz na juventude agora pastoreia uma igreja que está sendo massacrada diariamente pelas feras e pelo fogo do terrível Império Romano. A tradição cristã conta-nos uma lenda poderosa chamada Quo Vadis. Dizem que, com o massacre chegando ao auge, os cristãos imploraram para Pedro fugir de Roma e salvar a própria vida. O instinto de sobrevivência bateu forte. O velho pescador arrumou as suas coisas e, na calada da noite, pegou a estrada da Via Ápia para escapar da morte. Parecia que o fantasma da covardia do pátio de Caifás tinha voltado para assombrar o apóstolo na sua velhice. A carne ainda era extremamente fraca, mas enquanto caminhava para longe da cidade, uma figura familiar apareceu na neblina, caminhando na direção oposta, direto para o fogo de Roma. Pedro caiu de joelhos e perguntou: Quo vadis, Domine? Para onde vais, Senhor? Jesus olhou profundamente nos olhos do pescador e respondeu: Vou para Roma, para ser crucificado outra vez. A mensagem era um trovão na alma. Se o pastor foge, o mestre tem que voltar para sofrer pelas ovelhas. O choque paralisou o coração do velho apóstolo. Dessa vez, Pedro não chorou amargamente, nem tentou dar lições de moral. Ele simplesmente deu meia volta. O medo de morrer evaporou para sempre. Ele voltou para o inferno de Roma para enfrentar a fúria de Nero de cabeça erguida. O pescador finalmente venceu o mar revolto da sua própria covardia. A cura que começou naquela fogueira na praia da Galileia estava agora completamente selada. A profecia de Jesus iria se cumprir. Ele estenderia as mãos e iria até o fim por amor à pesada cruz. Pedro foi preso e atirado na prisão mamertina, a pior masmorra de Roma. Um buraco úmido, escuro e gelado, reservado para inimigos do Estado. Não houve anjos para abrir portas de ferro dessa vez. Deus permitiu que o silêncio tomasse conta. Aquele homem forte que puxava redes pesadas estava agora apodrecendo em uma cela sem luz, apenas esperando a execução. Mas a mente dele estava livre. Ele estava pronto para pagar a conta daquela espada que puxou cego de ódio naquela noite no Getsêmani. A sentença foi lida: crucificação. A pior morte romana, a mesma que ele viu o seu mestre sofrer de longe, escondido nas sombras. Quando os soldados o arrastaram para o local da execução, o povo esperava gritos de pavor. Mas Pedro fez um último e chocante pedido aos seus algozes. Ele disse: Não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. Era o ato final de humilhação e adoração. O antigo orgulho cego do pescador estava agora aniquilado. A crucificação invertida não era um simbolismo bonito. Era uma tortura física monstruosa. Com o corpo de cabeça para baixo, o sangue desce todo para o cérebro. A pressão nos olhos se torna insuportável. A asfixia é acelerada pelo peso dos órgãos, esmagando os pulmões ao contrário. Pedro sentiu os pregos rasgarem seus pés e mãos. Ele não fugiu. Olhou para o chão de Roma, enquanto a sua alma se preparava para encontrar o céu aberto e os braços do Mestre Perdoador que ele tanto amava. Enquanto o sangue pingava na terra e o ar lhe faltava, Pedro deve ter lembrado da mão de Jesus o puxando das ondas geladas, do cheiro do peixe na praia e das 3 perguntas: Amas-me? Ali, pendurado de cabeça para baixo, ele deu a sua resposta final. Sim. Ele amava. O homem falho e medroso morreu como o maior herói da igreja primitiva. O império tentou calar o pescador, mas o sangue dele apenas regou a semente de uma fé inabalável que dominaria de vez todo o antigo mundo.
Se há esperança para Pedro, há esperança para você. Se Deus pode transformar um traidor covarde na rocha da igreja, Ele pode restaurar o seu maior fracasso moral. A história de Pedro não é sobre a força de um homem, é sobre a teimosia da graça de um Deus que se recusa a desistir dos seus amigos caídos. Não deixe que o erro de ontem seja o ponto final da sua história. Jesus tem uma fogueira e um café da manhã te esperando na praia. Basta nadar na direção dele, sem medo da cruz. Essa foi a impressionante saga de Pedro aqui no Decodificando a Fé. Se essa mensagem tocou a sua alma e trouxe esperança para os seus fracassos, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe o seu like para o algoritmo espalhar esse vídeo e compartilhe com aquele amigo que acha que não tem mais solução. Comente aqui embaixo qual foi a maior lição que esse pescador covarde que virou lenda te ensinou hoje. Um grande abraço, continuem firmes e até a próxima saga. Fiquem com Deus.